dinamites. Inventei dinamites para implodir o sistema, mas o sistema é grande, complexo e tem amarras que agarram a gente e a dinamite quase me explodiu na mão. O mundo é grande também, grande de imensidão, mas parece pequeno se o vemos no mapa. O sistema é a invenção dos homens, como também os mapas, as fronteiras, as línguas, os navios. As lágrimas não, essas são decorrências. O ouro existe mesmo e é metal que brota da terra, em essência, mas inventaram que valia alguma coisa, como dinheiro, que é papel ou número em computador, hoje em dia. Número também é invenção, e tem algarismos do tipo arábico e do tipo romano, a depender de por que lado se faça a conta. Na verdade, muita coisa é de faz de conta. Puseram valor no metal amarelo, depois nos papéis pintados, e tudo foi computado nas máquinas de numerais arábicos. Daí os edifícios, os quartéis, as prisões, os palácios, tudo devidamente segregado pelo lugar ocupado na cadeia de produção material. E então o colonialismo, o imperialismo e o sistema inventado ganham escala global e vida própria, com seus tentáculos por todos os lados, do sistema bancário aos satélites lançados, tudo vigiado e guardado contra sabotagens. É preciso alimentar as mentes de miragens para continuar a sobreviver o sistema, que se reproduz nas mentes primeiramente, depois no mundo. Ponho os óculos escuros e atrás do muro me disfarço. Acendo outra dinamite e faço um arco com o braço e a lanço. Ela gira, gira e estoura um estrondo no ar. O corpo trepida. Nas narinas um cheiro de nitroglicerina e pólvora. E da boca arvora um poema de revolta. Fala pessoal, chegando aqui no Sujeito Literário de forma explosiva hoje, já na abertura, vocês acompanharam aí o poema do Fábio Amaro, a quem eu já de antemão agradeço muito a presença aqui hoje no Sujeito Literário. Eu tinha comentado com ele, teve o lançamento do livro, não pude comparecer, mas não se perdeu, estamos aqui, vamos falar hoje do TNT e também de outros livros do Fábio, né? Eu já andei comentando lá pelo Instagram. Te agradeço então, muito obrigado, cara, pela tua presença aqui. Prazerzão te receber no Sujeito Literário. Pô, muito obrigado, Eduardo. É um prazer enorme estar aqui, conversar contigo, com o teu público, sobre isso que é um dos aspectos da minha vida que eu mais prezo, né? Eu sou professor também, mas eu prezo o meu lado poeta bastante. E é com muita alegria que eu venho receber tuas manifestações a respeito desse livro que tem os seus versos explosivos. Pô, também, né? Bastante. E assim, bom, apresentei o Fábio, ele é escritor, poeta, mas também professor, né, do curso de Relações Internacionais. Relações Internacionais aqui no UFPEL. E aí, é claro, quem acompanha o Fábio também, quem não acompanha já fica o convite também, pela Rádio Com, traz diversas participações, comentários no Contraponto, tinha um programa, não sei se o programa está no ar. Tenho, tá no ar. Volta agora quarta-feira. Ah, então tá. Vozes do Mundo. Vozes do Mundo, que aí trata da conjuntura política, né? Isso. Então é bem interessante também. E isso vai se manifestar aqui nos poemas do Fábio, né, Fábio? Esse livro é o livro mais político que eu fiz, é o mais engajado. Eu gosto muito de uma frase do Sartre que diz que o engajamento é a única coisa que atribui sentido à nossa existência gratuita, né? Então foi um livro engajado porque ele é composto de 3 livros, né? São 3 partes: o Explosões, Artifícios e Cosmos. Foram poemas escritos num período em que o Brasil passou por o mundo passou por uma pandemia global por definição e houve um regime fascista no Brasil. Então é um livro de resistência a todo esse estado de coisas. Claro, sem perder a ternura jamais, né? Sim, importante. Porque tem os poemas de protesto, tem os poemas de amor, tem os poemas da parte do cosmos, que tentam colocar em perspectiva nós perante esse universo infinito, né? E a capa ficou bem legal porque tem um artefato de bomba. Eu agradeço também ao meu editor, o Alfredo Aquino, que bolou a capa. É da Área do Tempo, editor. Da Área do Tempo, editora Área do Tempo. Esse livro, ele, como o Fábio acabou de dizer, né, tem essas 3 partes, e ele é uma expressão de ti, né, enquanto pessoa, enquanto sujeito, a gente percebe assim, o quanto tem do Fábio aqui, e se torna até meio íntimo do Fábio, assim, pela forma que te expressa. Vai chegando perto, com a aproximação pela arte, né, que é das melhores possíveis. E Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta, eu sempre pergunto pro pessoal aqui de início, assim,
Como é que é a tua relação com os livros, né? Como é que se deu assim, não sei se na tua infância, questão de te aproximar da leitura? Meus pais sempre tiveram muitos livros em casa. O meu avô também, eu morei com ele um tempo também, ele tinha muita coisa. Tinha até uma comédia humana na sala que eu peguei uma vez para ler, e fiz até um poema depois a respeito disso, que está no terceiro lado da moeda, que eu não trouxe, que é o meu segundo livro de poesia. Mas a minha relação com os livros sempre foi uma relação de bastante curiosidade, né? Eu vi aquelas coisas, aquelas capas, e começo a desempenhar uma curiosidade com aquilo. Desde pequeno eu lia, né? O primeiro livro que eu li foi o Meu Pé de Laranja Lima. Olha só. Ótimo. Muito, muito interessante, né? E uma outra coisa importante nos livros foi quando eu descubro a poesia. Lá pelos 15 anos, procurando na biblioteca do colégio, eu fui lá e achei algumas coisas de poesia que me bateram na hora. Eu olhei aquilo, comecei a ler, e eu tinha uma influência muito forte nessa época do The Doors, do Jim Morrison, e aí eu fui ler William Blake. E aquilo bateu, me disse, isso aqui faz sentido para mim, né? Tinha até uns livros de literatura do colégio que traziam uma parte bem pequena sobre poesia. Aí eu li um poema do Gilberto Gil, sobre a lata, o que está contido fora da lata ou dentro da lata. Agora eu não vou me lembrar do poema, mas foram aquelas primeiras experiências poéticas, assim, com a poesia em verso, que começaram a me alimentar nesse sentido da poesia. Depois eu descobri Rimbaud. Quando eu descobri Rimbaud, eu fiquei fascinado por Rimbaud. Com 16 anos eu sentava na praça ali, Coronel Pedro Osório. Tinha uma senhora que trabalhava na biblioteca que era muito boa e que me indicava assim, os livros de poesia que eu comecei a ler. Aí foi assim, Rimbaud, Fernando Pessoa, William Blake, e essas coisas todas começaram a me montar enquanto um sujeito poético. Pô, tá louco? É uma ótimas referências. Né? Agradeço muito a essa senhora Ana, a dona Ana, que trabalhava na Biblioteca Pública de Pelotas, que me deu, inclusive, uma vez ela pegou, tens que ler isso aqui, Fernando Pessoa. Aí eu olhei, tu lembra que idade foi isso aí, mais ou menos? 16. Pô, 16 anos. E aí já de cara tu te defronta com aquele universo que pra ti era uma... Sim, aquilo era uma novidade e me fez sentido. Quando eu li, tinha um livro que eu peguei lá, uma biografia do Fernando Pessoa, A Vida Plural de Fernando Pessoa. Sim. Que essa dona Ana me passou e me disse, olha, leia isso aqui. Aí eu descobri os heterônimos, aquela coisa assim... E fui um leitor muito forte de Fernando Pessoa na adolescência, assim. O Fábio, tu acha que tem um pouco de Pessoa em ti, diferentes Fábios também, porque são 3 livros, né? Isso. E tu, em cada um deles, aí é uma avaliação aqui do leitor, né? O cara que leu o teu livro. Tu te manifesta de uma forma um pouco singular, digamos. Pode ser, como os heterônimos do Fernando Pessoa. É que eu só li esse livro, tá, gente? Nós vamos falar, o Fábio tem outros livros. Mas o Babel, por exemplo, que é esse aqui... Tá aqui, ó, vou mostrar também. O Babel se chama Babel porque são múltiplas vozes. Uma referência ao Borges aqui, não? Não. Mas... Muito legal. Babel também, foi porque foram múltiplas vozes. Essa é uma fotografia do Gilberto Perim, tirada em Praga, é a esposa dele aqui, a mulher dele, eu tinha uma mulher lá, não me lembro qual é. As capas dessa editora da Tempo são fantásticas, né? São muito legais, né? Muito bem pensado. É que o Aquino, o Alfredo Aquino, o editor, é artista plástico, então isso já dá um pontapé inicial na coisa, né? Com certeza. E aí dali então começou a te interessar fortemente pela poesia mesmo. Por poesia, porque a minha relação com a literatura é uma relação com a poesia. Legal. Eu sou um leitor de poesia, às vezes eu me acho meio vagabundo, né? Eu não tenho fôlego para ler um Dostoiévski hoje em dia, mas poesia é bom porque se resolve rápido. Tem ali em síntese, eu gosto da síntese. E fica produzindo sentido por muito tempo, né? Por muito tempo, às vezes exato. Um pouco texto. Pouco texto que reverbera lá. Eu sou um amante da poesia, assim. Eu digo que eu não sou escritor, eu sou poeta. Mas é um poeta. Escritor. Mas já escrevi uns contos, assim. Me meti nessa aventura de escrever contos também. Legal.
Não sei se algum dia escreverei um romance, mas esse é um livro de poesia longo também, né? É um livro de poesia de 190 e tantas páginas. E é um livro assim, eu vou aqui falar o porquê também do interesse maior em trazer o Fábio. Podia ter trazido o Fábio para conversar diversos assuntos, sim, porque o Fábio, bom, assim, tu tens uma caminhada dentro da academia também, sim, bastante profunda e com análises que são muito interessantes sobre o momento político que a gente está vivendo agora, né, que traz uma série de complexidades, enfim. E acontece que quando tu lê o TNT, tu tem nas entrelinhas também esse Fábio que é o intelectual, né? Que é o cara que é professor, que é o cara que lê outras cositas mais, né? Que precisa estudar bastante sobre o caso que está acontecendo hoje, a questão da Palestina e tudo mais. Então isso aparece no poema, isso que eu acho muito interessante, porque o poema muitas vezes ele é considerado algo meio à margem, meio marginal assim da literatura, porque seria algo para te, enfim, ficar viajando ali em torno daquilo ali, aquele eu lírico, né? Sim. Mas aqui tu tens, como tu diz, poemas de protesto, né? Poemas de revolta, poemas que são políticos, né? E eu queria te perguntar isso, o quanto o professor, o intelectual, o Fábio, que se dedicou ali aos livros teóricos, ele está presente também nesse teu fazer poético. Claro, a gente não consegue dissociar, né, da própria pessoa aquilo que é a sua bagagem. Vai estar presente. E como foi um livro engajado, assim, isso está muito presente em vários momentos. Então, tem alguns poemas que são bem cerebrais, assim, né? Eles exigem o aprofundamento em questões humanas contemporâneas, né? E não adianta, transparece o Fábio, professor de Relações Internacionais. Tem aquele poema Para Todos. Isso, que eu abri aqui na minha frente. Eu não te diria que lesse ele todo, mas se tu não te importar, assim, tem uma parte aqui do poema Para Todos, que a gente está falando sobre essa questão mais da presença do Fábio, professor, aqui, né, no poema, que ele fala ali, gira o mundo, né, e como muda ou nada muda. Não sei se tu queres pegar aqui para dar... Quero. Gira o mundo e como muda ou nada muda do que testemunham a luz e a escuridão. Tem pessoas fazendo amor sob bombas na Palestina, tem órfãos de guerra comendo laranjas no Mali, tem filósofos honestos na França, tem o desejo das mulheres de véu na Arábia, tem a bailarina da ópera da China, a vida que brota onde quer que se assinta e resiste, a tragédia de quaisquer naturezas. Então, aqui a gente tem a presença ali do contexto histórico também, do que há de poético, mesmo no nosso cotidiano, na nossa vida, em diferentes lugares que a gente vive. Claro, porque são elementos da vida que o poema pode compreender, né? Às vezes as pessoas fazem uma poesia muito enxuta, escorreita, só como um fenômeno da linguagem. Né? Eu achei que pelo momento que nós vivemos, esse livro precisava passar de uma experiência da linguagem também para uma experiência da vida, né? Como uma tentativa de criar humanidade em humanos que perderam a humanidade. E que é um problema bastante sério no mundo contemporâneo, a falta de empatia, a falta de ver as coisas pelos olhos dos outros, a falta de se solidarizar com o restante do mundo. Sim. E aí tem uma manifestação aqui que ela é política também, no sentido que às vezes o pessoal ouve falar em política e pensa algo partidário, não é nada disso, né? É uma política enquanto ação direta, né, de intervenção no mundo. Assim. Exato, o Aristóteles dizia zoum politikon, né? O homem é um animal político. Tudo é política, os relacionamentos são políticos, as amizades são políticas, tudo é um sistema de acomodação de interesses e acomodação de posições prospectivas das pessoas em relação à vida, né? Sim, e na primeira parte do livro do Fábio aqui, tu cita, por exemplo, o caso da menina Ágata, do menino Bernardo. Como que é isso, assim? Como que isso também chega para ti? Várias coisas das coisas que me afetam, me comovem de alguma forma, porque poesia é espanto, é comoção. Né? Então tem esses dois casos, por exemplo, foram notícias de crianças que morreram. Uma por uma bala perdida no Rio de Janeiro, outro um menininho aqui no Arco-Íris, em Pelotas, no bairro Arco-Íris, que foi morto a pauladas pelo pai.
Então eu me comovo com esse negócio também. Da mesma forma, eu estava lendo o relatório da Anistia, o relatório da Anistia, não, da Comissão da Verdade, e vi os casos de tortura. E aí fiz um poema fazendo uma intertextualidade com o Drummond, que tem aquele poema tirado de uma notícia de jornal. Sim. Aí eu fiz o poema tirado de um relatório brutal. Até tinha marcado aqui, tu vê que a gente está em sintonia mesmo. Se tu quiser trazer ele aqui. Sabe? Poema tirado de um relatório brutal. Aurora Maria Nascimento Furtado tinha 26 anos. Estudava psicologia na USP e trabalhava numa agência do Banco do Brasil, no Brás. A Aurora namorava José Roberto Abrantes de Almeida e disse mesmo que se amavam e que queriam ter filhos, mas não deu, pois José Roberto, que estudava no ITA, foi fuzilado nos porões da Aeronáutica em 1971. No ano seguinte, a Aurora foi submetida ao pau de arara, a sessões de eletrochoque, a espancamentos, a afogamentos e a queimaduras. Resistiu bravamente, até que lhe aplicaram a coroa de Cristo, que é o nome sádico dado para uma fita de aço que vai esmagando o crânio. Morreu pela manhã no Doicode. Aurora e José Roberto jazem em cova desconhecida. Seus filhos nunca nasceram e suas mães morreram sem poder enterrá-los. Bastante forte, né? Esse é forte. Esse eu estava lendo um relatório da Comissão da Verdade e aí descobri um casal de namorados que foram torturados, os dois no mesmo lugar. No mesmo lugar não, em lugares diferentes, em tempos diferentes, um ano depois. E aquilo me deu a ideia, não, para aí, eu preciso botar essa história dentro de um poema. E aí é interessante a gente ficar ainda um pouquinho mais nessas questões aqui, porque pode ser que o pessoal não tenha ficado sabendo da história do Bernardo, por exemplo, né, que é um caso mais local aqui. Claro. O Fábio é natural também de Pelotas. Sou de Pelotas também. Mas são atrocidades, digamos assim, que estão acontecendo, a violência policial mesmo, vitimando crianças aí, por todo o nosso país, né? E a questão da ditadura militar, especificamente, desse acontecimento histórico, até hoje a gente vê que tem pessoas que tratam do tema de forma, ou negam, ou reverenciam, que é pior ainda, né? Pior. Negam o fato de que tenha havido tortura, vidas tenham sido ceifadas e mais do que isso, tenham sido impactadas também pelo resto, né, da sua existência. E aí tu falava essa coisa de o poema é mais curto, ele chega e tal, mas o que tem de conteúdo aqui, né? Sim. O que tem de contexto histórico, quer dizer, num poema curto que tu acabou de ler aqui, que se pelo menos a pessoa pode gerar pelo menos um estranhamento, né? Dizer, como assim? O que o Fábio quer dizer? Como assim? Como aconteceu? Porque há essa negação ainda, né, Fábio? Claro, há uma negação total. Há uma reverência, como tu disseste, ao regime militar no Brasil. E a gente vê agora nessa CPI do 8 de janeiro, a gente vê o quanto isso estava arraigado assim, em determinados grupos e o quanto essas forças militares retrógradas, não estou dizendo que todo mundo nas Forças Armadas é retrógrado, mas tem um núcleo retrógrado lá que tem um poder fenomenal na mão, com um aparato de violência, e que faz dá loas a esses canalhas que sequestraram gente, mataram uma gurizada aqui no Brasil há 50 anos atrás. Sim. Ainda dentro dessa questão da justiça social, eu tinha marcado também um outro poema do Fábio aqui, que é o Ocorrência. O que me chamou a atenção? Eu fui lendo e depois fui marcando e voltando, indo e voltando. Tu usa algumas palavras, assim como o ser papelão, né? Sim. E depois lá adiante vai falar em poema máquina, palavra laço, poema sexo, palavras adaga. Então tem essa junção de palavras que eu achei muito interessante. Me lembrou a Conceição Evaristo, que ela fala isso também. Sim. Como é que é isso, assim, essa questão? A gente tem que... É tudo uma inventividade do poema, né? O poema tem que criar categorias que até se repetem às vezes em outros poemas. Do homem o papelão, ou do sujeito marquise, ou coisa assim. Isso mesmo. Porque a gente tem que esculpir a palavra. A palavra pode prestar para muita coisa, né?
E o Caetano dizia que só é possível filosofar em alemão porque dá para formar aquelas palavras gigantes, né? Mas a gente vai tentando aí, com pequenas tentativas ao longo do livro, de criar esse impacto, o ser papelão. O ser papelão é o que a gente vê nas ruas da cidade aí todo dia, né? O sujeito, ele tem uma coraça de papelões, porque é o que ele vai usar para se deitar de noite, e já caminha com aquilo tudo ao longo do dia, levando para um canto para o outro, de onde ele vai ficar. É o horror da falta de habitação decente, de condições de vida decente para a população brasileira, né? E isso também me causa espanto, comoção, e eu preciso botar no poema. Sim, e aí ainda dentro dessa abordagem, Fábio, eu marquei também o poema Justiça Social, marquei essa questão da escatologia, assim, que eu vi bastante presente, e que é muito interessante. Eu vou pedir para o Fábio ler também, mas antes de tudo, só para te comentar, assim, para ver se o pessoal vai, enquanto está lendo, vai refletindo comigo, assim. A gente vive em sociedade, inevitavelmente, e as coisas parecem, ou às vezes algumas pessoas querem tomar uma certa, o tal do distanciamento, né? Não, aquilo não está acontecendo comigo, eu não vivo. Agora mesmo o Fábio falou aqui do ser papelão, né? Mas eu também sou muito afeito a essa coisa da empatia. Eu tenho outra coisa que eu divido com o Fábio, que é que ele também faz bastante fotografia, né? Eu acompanho nas redes sociais. Eu vou deixar depois o teu perfil para o pessoal chegar lá. Beleza. E que é uma forma de poesia também, né? Tu chegar e tu trazer aquela imagem, não precisa dizer mais nada, não é uma reportagem fotográfica. Tu simplesmente registrar aquele momento para que as próprias pessoas possam tomar a leitura, colocar no lugar do outro, enfim. Sim. E aqui no Justiça Social eu enchi de fitinha aqui no livro, que eu achei muito fantástico, nem vou tirar para não ter perigo de rasgar. E eu quero que o pessoal acompanhe comigo esse fazer poético do Fábio, para pensar como que isso vai se manifestando, Fábio, no nosso cotidiano, e muitas vezes as pessoas não estão por conta. Justiça Social. Antevejo os carros sonâmbulos na manhã que desabrocha entre fezes e café. Há que se descarregar a bagagem das festas. Hoje os esgotos estarão lotados, os garis também. O bueiro carregará a merda, o gari o plástico. O primeiro levará o excremento para o mar exausto, o gari para o centro de reciclagem de algum mafioso lavajador de dinheiro. E o resto da torta fria carrega Lucas. Não o apóstolo, mas o mendigo que fumou 7 pedras de crack no Natal, sempre rola um troco, e que vai cagar na praça. Amanhã o Schnauzer da Dondoca, que faz jogging, vai comer o cocô do Lucas, da torta fria que ela pôs no lixo e que não deu pro cachorro por causa do sal. Em casa, a Dondoca beijará o Schnauzer e comerá o cocô de Lucas por tabela. Suas bactérias se misturarão e descerão a goela da Dondoca. Depois de amanhã, sua flora intestinal será também Lucas e seu cocô. E haverá, para sempre dentro de si, uma parte de Lucas, que ela tanto despreza. E aí? Esse poema é fortíssimo, bom, né? É forte, ele é meio escatológico, porque tem cocô. Mas então, justamente isso também, eu acho que é o ponto que a gente precisa ressaltar do poema, né? As pessoas querem negar a sua própria condição humana. Exato. Entende? Eu achei muito interessante, para falar um pouquinho sobre isso. Porque a gente passa por essas situações todos os dias, né? A gente se defronta com essa realidade que tu fala em outros poemas também, de tentar jogar para baixo do tapete, fingir que não é... Esterilizar tudo. Isso. Passa o alquinho e esteriliza tudo. Isso aí. A gente viveu muito tempo passando álcool nas mãos, né? Passando álcool nas coisas, mas tem que passar álcool no pensamento também, para limpar o pensamento de tanto absurdo, né? E essa questão do desprezo pelo aquilo que o padre Júlio Lancelotti fala da aporofobia, né? A ojeriza ao pobre. E isso me parece uma coisa tão brutal no nosso país, que é formado por muitos pobres, que tem uma elite pequena que governa o país. Esse desprezo ao outro, esse desprezo ao fudido de toda sorte. E aí eu precisei fazer um poeminha para tentar dar uma sacudida. Que tá dentro do Explosões, né? Dentro do Explosões, para dar uma sacudida nessa temática. E esse caminho, explosões, artifícios, cosmos, já seria uma transcendência disso. Isso.
é que a linguagem vai se suavizando ao longo do livro. Exatamente. Explosões já começa dando aquela porrada pro cara. Tá, isso aqui, se tu quiser ler, tu lê. Se tu não quiser, tu larga. Exatamente, eu já tô avisando. Tem até um manual de instruções. Isso, achei legal. Manual de instruções, olha, você vai encontrar bombas no primeiro estágio, empatia no segundo e vai se sentir como um nada no terceiro. Mas aí que tá, o terceiro ele tem uma questão meio de transcendência. Tá aqui, a situação é essa, né? É uma merda a gente viver isso, mas essa é a realidade com a qual a gente se defronta. Os artifícios, eu acho que a gente junto contigo ali tentando buscar uma saída também. Uma saída. E no final somos todos poeira cósmica do grande cosmos. Aí entra também, tem um poema do Fábio aqui que faz referência à peça do Beckett, né? Isso. Do Godot. Eu até tô com um livro ali também. Legal. E aí que é muito, assim, é muito legal ter essa referência no teu livro, porque assim, o cosmos é isso, né? Somos poeira cósmica. O que é essa eterna espera, o que é essa coisa do absurdismo, né? Isso tem me chamado cada vez mais a atenção. Até uma amiga minha, que não sei se vai estar assistindo aí, às vezes ela grava vídeo comigo aqui, que é a Aritana Becker, e ela é bibliotecária, assim, uma pessoa que lê demais, assim. E ela que me apresentou o Beckett, né? Massa. E aí agora no teu livro, eu tava com o livro do Beckett aqui, e aí eu li, vi como as coisas são, né? Eu li o poema, eu digo, tem que ler esse livro, que é uma peça de teatro, na verdade. É uma peça de teatro. E aí, tu comunga dessa ideia, assim, de que, enfim, qual é o significado da vida? É isso, eu saio pelo Sartre, com o Sartre, do engajamento. Se a gente se engajar em alguma coisa, a gente te engaja na política, te engaja no amor, te engaja na sociedade, te engaja em compreender o outro. E é aquilo que vai atribuir sentido à existência, porque a existência é um troço maravilhoso, mas é um sopro, né? É um soprinho. Então a gente não pode ter a barriga tão cheia que nos impeça de olhar para frente, né? E aí então, dentro dessa perspectiva, Fábio, que a gente está falando, né, do absurdismo e tudo mais, vamos ler, quem sabe tu traz aí. Godot. Podia fazer um despacho, mas as engrenagens do mundo têm vida própria e prescindem de Deus. O prumo do justo oscila a cada rugido da correia dentada. O que move o mundo não tem alma, só impulso e inércia. Observamos os astros nas noites sem chuva, felicitamos convivas, damos festas. Não pensamos na morte, pois certa, mas todo mundo nos ensina a morrer. Ontem fumei um cigarro, de filtro amarelo e barato. A fumaça deles é azul. Imagino 30 anos de fumaça azul nos pulmões, mas é necessário viver. A paz se vende em tabletes, comprimidos, livros de receita e chus. Colonizaram o mundo da lua. Os aluguéis são altos e é preciso molhar a mão do corretor. Não sei se já distribuíram todas as senhas. Esperaremos sob os raios do sol, a pele queimada, os olhos no horizonte, à espera. Sempre à espera. Do próximo salário, do príncipe encantado, do ônibus que passou lotado, dos urubus. O rei está nu e isso pouco importa. Esconde as vergonhas com as mãos e o manto, acuado. O futuro é o para sempre postergado. Embalam-se ilusões para entrega, mas o motoboy demora a chegar. Muito bom. E aí... O motoboy, que a gente se acostumou com o motoboy, né? Tudo. E é tudo no automático. No automático, tudo vem. E vem tem livro de receita, Exu, tudo para... Autoajuda, tudo para tentar superar o vazio da existência. Exato. É isso que eu ia te perguntar, assim, tem essa questão, Beckett, Camus, tem vários autores, Ionesco e tal, que a gente está sempre procurando dar um sentido para a vida, né? Sim. E aí tem essa questão da espera. Não, lá adiante, tem até um livro do Bussati, que é O Deserto dos Tátaros, que eu gosto. O Deserto dos Tátaros. Que é isso, né? Então vai chegar o grande momento da tua vida. É só tu esperar, tu tem que ter persistência. Sim, o sentinela fica olhando lá. Exatamente, né? Ele fica achando que vai chegar o momento que ele vai entrar em batalha. Vai ter uma grande batalha. Pois é. E quando a gente pega a literatura para mostrar isso, é muito mais fácil do que tu tentar dialogar com a pessoa, né? Então o teu poema ele já entrou nesse hall aí. Sim, exato. Nessa perspectiva de que... Até tem um outro cara que eu gosto muito, foi uma das minhas principais referências quando eu fiz curso de jornalismo, que é o Antônio Abujamra, né? O Abujamra é maravilhoso. Esse cara aí,
E ele, no programa dele, tinha o programa Provocações, não sei se Sim, me lembro, claro. Ele sempre perguntava para os entrevistados dele o que é a vida. E aí todo mundo dizia um monte de coisa, né? Ah, a vida é isso, a vida é aquilo, a vida é aquilo. E ele perguntava de novo, o que é a vida? Porque como explicar o que é a vida? E a vida tem também um pouco a ver com a espera. E tem a ver com outro poema teu aqui, que tu faz uma referência ao Paulo Freire. Sim. Com a ideia de esperançar, né? Sim. Então dentro dessa ideia de espera e esperançar, Tem uma parte da vida que inegavelmente é arbítrio. É o arbítrio da pessoa. O que ela quiser fazer, ela pode fazer. Pode matar alguém, pode salvar alguém. Isso aí, as opções são inumeráveis, né? O que eu penso, o que eu atribuo, como eu atribuo sentido àquilo que eu vou fazer, a cada ato da vida humana, a cada ato que é livre-arbítrio, que eu desempenho na minha condição humana. O que move aquilo? A intencionalidade. Eu acho que a vida tem um aspecto de intencionalidade também. Nem tudo dá certo, nem toda a minha intervenção na realidade dá certo como eu quero, mas essa intencionalidade do sujeito, quando ele vai atuar no mundo, para mim é uma das coisas que mais contam, porque é onde está o caráter da pessoa. Onde está o caráter da pessoa. Então, uma vida vazia pode ter significado nenhum. Né? Uma vida cheia de realizações, dependendo de o que está por trás dessas intencionalidades que vão construir essa ação na realidade, pode ser uma vida repleta de significado. Uma reflexão também bastante filosófica, assim. Sim. A gente pegar um livro de poemas, a gente já falou aqui de história, já falou de política, agora está falando de filosofia. Sim. Então, isso é outra questão, assim, para falar desse teu livro que eu li, né, Fábio, que é o TNT e outros poemas, mas tu trouxe o Babel e tu tem outros livros, né? Eu tenho um que foi feito em 99 aqui em Pelotas. Saíram só 120 exemplares, eu só tenho 2 em casa. Que foi o Carrossel dos Desvarios Voláteis, o primeiro. Depois tem o Terceiro Lado da Moeda, que saiu em 2017 pela editora Pradense. E aí depois tem Babel e TNT. E aí todos eles são livros de poemas? Todos de poesia. Como eu digo, eu sou poeta. Tá, não, tudo bem, mas agora tu chegou a dizer que tu te ensaiou lá nos contos. Fiz uns contos. Esses contos não foram publicados? Foram publicados em coletâneas, mas eu também não me lembro onde é que tá. Tá. E tem a ideia de, quem sabe, mais pra frente até um romance, né? Talvez, vamos ver, eu tô pensando nisso. É que eu consigo me expressar. Quando eu venho a expressão, ela vem na forma de poesia. Eu ia te perguntar assim, como é que é o teu processo de criação literária? Como é que... Eu escrevo bastante, eu escrevo quase todos os dias. Não é tudo que vai para ser publicado, né? Depois eu faço triagens. Mas eu gosto de... Me completa, me enche o dia. O exercício de ficar ali na frente do computador, catando palavras, esculpindo a palavra, lixando, passando uma tinta. Eu escuto música sem voz, música erudita, instrumental, e boto a cabeça no computador e começo a escrever. Tu escreve ouvindo música. Quando chegou aqui, chegou com os fonezinhos e tal. Cheguei com fone de ouvido. Eu não tenho carro, eu ando de Uber aí pra evitar música ruim no Uber. Eu boto uma baita dica, a gente dá dica de livro e dá dica do que fazer quando tá no Uber. Isso! Vai, bota o fonezinho ali. Porque senão daqui a pouco começa uma música horrorosa, chega a me irritar. Tá certo. E aí, então, tem aqui também uma influência musical nos teus poemas. Uma coisa que está muito presente no TNT é a musicalidade nos poemas, porque ela tem um encadeamento de rimas internas. Sim. Que servem para dar música. Principalmente porque eu ia escrever sobre temas muito áridos. Então alguma coisa para não virar prosa, né? Alguma coisa tinha que ter na cadência, né? No ritmo, na cadência da leitura dos poemas. O que tu diria que são as tuas principais referências musicais, assim? O que é que tu... Eu ouço muita coisa. Leonard Cohen, eu adoro. Gosto do Paganini, Niccolo Paganini, poeta também. Mas ouço muito música, assim. Eu gosto de ouvir música de outros lugares. Música do Mali, música de Uganda. O Mali tem um arsenal de artistas maravilhoso. E essa questão da poesia, tu diz, desde os 16 anos
eu tive meu primeiro contato com grandes, citasse grandes nomes da poesia. Mas tu já te aventurava ali, já desde de guria? Foi nessa mesma época que começou. Foi nessa mesma época que começou. Com 16 anos eu me mudei para Porto Alegre, fui morar na casa do meu avô, e aí de noite eu ficava sozinho, porque o velho dormia cedo, e aí eu comecei a escrever poesia. E aí, mas aí não era nessa pegada mais política do texto? Não, era uma coisa bem incipiente, assim. E no Babel, como é que, pra gente falar um pouco, assim, eu não li ainda também, né, mas o Babel vai em qual é a pegada dele? Assim? O Babel são múltiplas vozes, tem poemas líricos, tem poemas filosóficos, tem poemas de amor e tem poemas de fúria, as fúrias. Mas já está presente, está presente a fúria. Então isso é uma outra questão que eu quero fazer com o Fábio, que já está meio que encaminhando assim, né, o vídeo. Mas essa coisa agora estou falando da fúria, mas os poemas de revolta, essa tua intencionalidade, no teu caso, que tem uma carga revolucionária, assim. Eu não quero... É que essa palavra tá tão gasta, né? Revolução. Tá tão, às vezes, mal utilizada. Não sei, até industrializada, às vezes, eu acho. Comercializada. Pasteurizaram. Isso. Então tudo parece que, o cara... tudo é revolucionário, mas não, eu tô falando da questão essência mesmo, assim, da revolta é quando ela vem das entranhas mesmo. Sim. Com um objetivo de transformar, com o objetivo de modificar alguma coisa. Isso é uma coisa que te acompanha desde sempre? Me acompanha desde sempre. Eu tenho uma parte de mobilização política também, de atuação política que me parece muito claro. O Babel foi escrito foram poemas, foi publicado em 2019. A gente já tinha o governo do Bolsonaro, inclusive tem um poema aqui, se me permitir ler. Claro. Tempos estranhos. São tempos estranhos, e há manchas de café nas minhas lapelas. Os canibais estão à solta, às voltas com urubus, ansiando a carniça. Os festins viraram bala de verdade, mas o alvejado nem notou. A procissão de panças e pescoços atados traz aqui o banquete requentado e oferece-os aos porcos. Nas bocas abertas o gosto da chuva não tem traços de azul. O amargo escorre da garganta do afogado em indigestos metais. As nuvens de chumbo retêm o calor das caldeiras na beira do mar. Um dia ele vem e engole vastidões e edifícios. Navios têm pérolas e botins, e os almirantes não aguentam os motins das galés. Depois de todas as fardas caminharem na prancha, içaremos as bandeiras piratas. E agora, agora tu falou em caminhar na prancha, né, me lembrou, eu sei que esse poema que o Fábio leu é do Babel. Né? Do Babel. Mas tu fala ali na tua infância também, no TNT, volta essa questão, isso. Que tu te refere, tu gostaria de voltar a ser criança, inclusive para botar algumas pessoas na prancha. Isso aí... Deixa eu ver aqui. Que é uma coisa que está no teu imaginário, né? Ele continua ali dentro da perspectiva a gente tem coisas que a gente, enquanto criança, a gente cria, a gente imagina. E eu gostava muito de brincar de pirata. Pois é. Eu adorava brincar de pirata e mandava as pessoas pra prancha, vai pra prancha. Né? E aí eu fiz um poema no TNT que fala, né, da minha vontade de voltar a brincar de pirata. Vocação. Quando pequeno, gostava era de ser pirata. Sir Walter Raleigh era pirata e poeta, e dizem que comeu a rainha da Inglaterra. William Kidd era o elegante escocês que fez enterrar seu tesouro. Edward Teach, o Barba Negra, lutava com uma espada em cada mão e era o terror do Caribe. Todos perderam a cabeça, literalmente, mas não sem antes mandarem muitos à prancha. Às vezes ainda penso como quando criança, principalmente em mandar muitos à prancha. Quem é que tá no seu imaginário? Toda a CPI do 8 de janeiro pode ir pra prancha. Essa tua pegada de buscar também na infância, porque a gente vai ficando mais velho, assim, vai às vezes esquecendo quem que a gente é em essência. Exato. Né? E tu foi lá resgatar a essência do pirata. Do pirata e conjugá-la com o sujeito já político hoje. Isso, né? Exato. Eu achei muito interessante essa tua análise. Eu marquei outros vários poemas do Fábio aqui. Eu sei que quando eu fui gravar um Reels lá no Instagram para ler um poema do Fábio,
Aí tinha essa questão da música, eu procurei, eu sei que o Dinamites, pra mim, que foi o poema que o Fábio leu na abertura do vídeo, né? Aí eu pensava em CDC, não sei, eu tava meio na dúvida ali, eu queria alguma coisa que tivesse essa expressão, né? Que é, como tu falou, que é a musicalidade ali por trás. Tem uma musicalidade. E eu percebo assim, vou ler depois o Babel, quem sabe outras obras do Fábio, mas como seria, Fábio, assim, né, tu como artista também, né, não só como intelectual, professor, o poeta eu acho que o professor também já faz arte, sim, né? Claro. Eu não gosto daquela coisa de, eu nunca digo isso pro meu filho, né? Não faz arte, tá fazendo arte, não tem que fazer faz arte, é a melhor coisa. Faz arte. E aqui tu faz a arte, né, cara? Brincar com as palavras. Sim. Como que tu vê a questão da arte hoje? A gente teve um período aí realmente, que, inclusive a gente fala aqui abertamente porque é isso, né? Até não se tentou esconder isso em momento nenhum, né? Sim. Até o Ministério da Cultura foi extinto. Sim. Como se fosse uma coisa menor, como se fazer arte, produzir arte, a desvalorização do artista, né? Eu sei que tu tem tu tem um pouco meio os heterônimos do Pessoa, assim, os Fábios, né? Que é o cara que está na universidade, mas que é o cara que é poeta também. Então, que tu dissesse, assim, como é que tu vê o papel da arte na vida, né? E tu, enquanto também artista, né? Como é que é essa questão para ti? Do que a gente falava há pouco, do significado da vida, né? Como que entra a arte nisso? A arte é a mais revolucionária das experiências humanas. Porque pela arte eu posso mexer alguma coisa dentro do coração ou da mente de alguém e transformar essa pessoa de dentro para fora. Vem um estímulo externo que é a arte, mas a arte bota o sujeito num tubo de ensaio, condensa, bota aqui, liquidifica e sai um outro sujeito. É a forma de afinar o espírito humano. E tu acha que a universidade hoje consegue fazer arte? Tem conseguido fazer arte? Como é que tu avalia assim, a questão da universidade no Brasil como um todo? A universidade... A gente teve aquele problema também, né? A gente recebeu um golpe, as balbúrdias, não sei o que mais. Não. Acho que a universidade é um centro onde pululam boas ideias, e muitas ideias, e que são às vezes colocadas em prática. Mas a gente tem uma tentativa de esvaziamento, né, muito grande. Hoje em dia até menos, mas esvaziamento da universidade pública, da escola pública. Aquela história da reforma do novo ensino médio, né, sem filosofia, sem sociologia, feito para formar autômatos para o mercado. Eu acho que só há salvação na arte. Só há salvação na arte. Perfeito. Com essa frase do Fábio. Cara, assim, ó, já te agradecendo, para a gente encerrar, assim, se tu não te importas, né? Eu queria te pedir que lesse um outro poema que eu marquei, que é A Roda do Mundo, um poema mais curtinho, que está no TNT e que me marcou bastante no momento que eu estou hoje, então acho que quero dividir com o pessoal. Tá? A Roda do Mundo. Nos poemas, o Museu das Minhas Memórias. Fragmentos de infinito, sensações, histórias que o tempo desfez. Na tez não tenho tatuagens, só cicatrizes. Minhas raízes costurei no vento e nas águas do mar. Apuro o tino, recompõe os sentidos, invento. O destino é navegar nas sendas do tempo. Perfeito. O destino é navegar nas sendas do tempo. Essa coisa do tempo e do espaço sempre me chamaram muita atenção. Por isso também do cosmos, né? Por isso do cosmos. E aí, como é que é isso? Como é que vai ser possível a gente conseguir se deixar levar ou nós vamos explodir com uma das explosões do Sol. Acho que até lá a gente consegue, em 50 milhões de anos a gente consegue dar uma melhorada na raça humana. Mas a poesia talvez seja essa substância que permite. É isso que eu quero, isso que eu pretendo que ela seja. Com certeza. Aqui, pelo menos, né, testemunho meu de corpo presente, conseguiu, teve êxito aqui nessa empreitada. Muito obrigado. Então, te parabenizar mais uma vez, dizer para quem ainda não acompanha o trabalho do Fábio, claro, esse é o livro que está saindo agora, TNT, e outros poemas, né? Mas os outros livros também estão à disposição, Fábio? Estão lá na livraria da UFPEL. Tá. E para quem é de fora? Livraria da UFPEL tem site então também. Ou comigo, de WhatsApp,
Tá. 53981-300-145. E tem também o contato do Fábio no Instagram. O Instagram também, pode por tudo ali, pode me pedir. Se for direto contigo também, Já tu envia envio para qualquer lugar. Então, satisfação, muito obrigado. Valeu, Eduardo. Espero que outras oportunidades a gente possa conversar, Beleza. não só sobre poesias, mas sobre literatura dentro de uma perspectiva que o Fábio trabalha também, de política, de análise, que é tão importante no momento que a gente está vivendo, né? E já vai ficar a dica aqui também, para quem ainda não acompanha ou não conhece, lá na Rádio Com, tu tens o Vozes programa do Mundo. Vozes do Mundo. Quartas-feiras, às 3 da tarde. Então eu vou deixar o link também da Rádio Com. Beleza. Muito obrigado, valeu, Valeu, Fábio. Eduardo. Até mais. Tudo de bom, velho.